Meus irmãos, nós estamos revisitando aqui os textos, alguns textos que nós já passamos. Nós passamos de forma panorâmica, observando os ensinos que estavam muito evidentes ali, e agora nós estamos cavando um pouco mais para perceber ensinos que podem também ser extraídos desses textos. Nós veremos hoje o capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 19. Depois daqui nós seguiremos adiante. Nós refletimos o versículo 8 e o versículo 9 no domingo passado. E há algum tempo atrás, nós refletimos também sobre esses versículos, sob o tema: os pais são bússola de sabedoria para os filhos. A reflexão de hoje, ela contempla dois ângulos, dois olhares, dois personagens. E aí, por isso, nós podemos ter dois temas para conduzir a nossa reflexão de hoje. O primeiro seria olhar pelos olhos dos pais, que aqui simbolizam, né, prefiguram o sábio, o maduro, o experiente. Então, não são apenas pais, mas aquilo que eles representam. Eles representam, primeiro, o sábio e aquele cuja intencionalidade em instruir, em ensinar, é conduzir o discípulo, ou o jovem, ou aquele que precisa de sabedoria, é conduzi-lo ao temor, a uma vida de temor ao Senhor, a uma vida de devoção ao Senhor. Então, o primeiro olhar aqui, o primeiro ângulo são aos pais, né? E o tema é: o sábio discerne os caminhos de morte. Outro tema seria: o sábio discerne as intenções do coração. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, olhando pela perspectiva do jovem, pela perspectiva daquele que está sendo instruído em sabedoria, é: o temor ao Senhor abre o coração para a instrução. O temor ao Senhor abre o coração para a instrução. Por que isso é importante? Porque quando eu temo a Deus, aí nós contemplamos outros pontos que nós já visitamos aqui. Quando eu temo a Deus, eu sou ensinável, porque eu entendo que ser sábio é ser ensinável. Por isso as minhas guardas estão baixas e a porta do meu coração está aberta de forma categorizada para aqueles que eu identifico a sabedoria vindo da parte de Deus. Então não está aberto para qualquer coisa. Existe um filtro para isso, né? Então diz assim, Provérbios capítulo 1, versículo 8 ao 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, dá-nos a graça de termos essas duas realidades em nós mesmos. Sejam aqueles que discernem as intenções do coração, aqueles que discernem o caminho de morte. E discernindo isso, ó Deus, que nós demonstremos que tememos ao Senhor, tendo o nosso coração aberto para a instrução. Em nome de Jesus. Amém. O sábio, ele discerne as intenções do coração. Nós já fizemos uma reflexão
uma reflexão aqui sobre o fato de que a sabedoria ela vai muito além da literalidade. Ela vai muito além da superfície. A sabedoria ela observa a atmosfera. Ela observa aquilo que circundam as palavras. E aqui, por isso, a perspectiva do sábio, dos pais, que observa as intenções daqueles que se achegam aos filhos, ou daqueles que se achegam a ele, ou aqueles a quem ele exerce liderança, exerce influência. Ele tem uma obrigação espiritual, uma obrigação de instruir. Então, ele discerne não somente o seu coração, isso é basilar, é fundamental para a sabedoria, porque o sábio é aquele que teme ao Senhor. Uma vida de sabedoria, uma vida de temor ao Senhor. Então, ele discerne as intenções do coração. E isso é muito instrutivo para nós, irmãos, porque nós, tirando particularidades da vida de cada um, nós temos o mesmo coração. Nós temos um coração que ainda não foi glorificado. Nós temos um coração que ainda paquera o pecado, que ainda corteja o pecado. Nós temos um coração que diabolicamente sente prazeres com o pecado, embora depois nós nos joguemos no pó do arrependimento por ter desfrutado desse prazer que não glorifica a Deus. Então, o que é que o sábio faz? O sábio discerne as intenções do seu coração e os caminhos que esse coração anseia, e então ele percebe que essa mesma experiência de discernimento pode ser aplicada àqueles com quem ele convive. As inclinações são as mesmas, as intenções são as mesmas, os anseios são os mesmos, os caminhos são diferentes, a roupagem é diferente. As escolhas podem aparentar superficialmente características diferentes, mas os anseios, eles são muito paralelos, muito sinônimos, muito parecidos. Então, o sábio, ele tanto discerne as intenções ou os caminhos do seu coração. Por que eu fiz questão de destacar esse ponto de intenções? Porque intenção é algo muito subjetivo. É algo abstrato, é algo particular, é algo que não pode ser lido na literalidade, é algo que não pode ser observado numa página do livro, num texto, é algo que tem que ser perscrutado, que tem que ser sondado, é algo que é percebido no comportamento, na vida, é algo que é percebido nas entrelinhas. Então, o sábio, ele tanto discerne as intenções e os caminhos do seu coração, como ele discerne também aqueles que estão ao redor dele. Por isso que há aqui esse senso de proteção, porque protegendo a si mesmo, existe uma responsabilidade diante de Deus de proteger aqueles que estão ao seu redor, aqueles com quem ele tem algum nível de responsabilidade. Seja filho, seja cônjuge, seja irmãos em Cristo Jesus, seja aqueles em quem nós estamos exercendo influência. Então, essas palavras, se os irmãos perceberem, são palavras de discernimento. São palavras daquele que conhece o caminho, aquele que entende quais intenções estão por trás da bajulação, por exemplo, do desejo de envolvimento. Então, observa como o jovem, ou o simples, né? Talvez o que descreva, como nós vimos no versículo 1 até o versículo 6, o que descreva ainda mais o que é o jovem aqui. Então, o jovem não é aquele apenas que tem uma pouca idade, apesar disso ser muito claro no livro. A pouca idade, ela representa a pouca experiência e, por isso, a necessidade de sabedoria. Então, a palavra que descreve ainda melhor aqui é a palavra usada aqui para simples, que é aquele que é facilmente persuadido. Por quê? Porque ele não tem muito anticorpos para a vida. Ele não tem muito anticorpos para os perigos, as influências de Satanás, as influências da sua própria carne, mas aquele que viveu desenvolveu esses anticorpos, desenvolveu esses mecanismos de discernimento. E aqui foi um apurar de coisa, tanto a dependência à lei de Deus, a meditação na lei de Deus,
como a vida intencional vivida diante de Deus e diante dos muitos erros. E por isso que a experiência é um ingrediente muito importante para nós desenvolvermos teologia, desenvolvermos a vida prática diante de Deus. Porque tanto se remove de nós a insensibilidade que muitas vezes é causada apenas pelo estudo e coloca em nós a praticidade, a prática, a sensibilidade da vida em comunidade. Então, o sábio, ele discerne. E esse discernimento não é um discernimento egoísta, não é um discernimento consumista, é um discernimento que muitas vezes ele não conseguiu salvar a si mesmo daquela armadilha, mas nisso ele aprendeu e agora ele se vê obrigado diante de Deus de instruir outros, para que aqueles outros não experimentem o que ele experimentou. Por que isso é importante? Porque você perseverou, mas não quer dizer que aquele que experimentará perseverará. Não quer dizer. E essa é a grande particularidade das experiências. O fato de eu ter passado por muitas coisas e Deus ter me conduzido, me preservado até aqui, então eu tenho esse testemunho, não quer dizer que todos que experimentarão sairão daquela experiência salvo. A pele dele tem uma espessura diferente. O espírito dele tem uma estrutura diferente. O emocional dele tem uma estrutura diferente. Existe a particularidade. É por isso que cada experiência é muito singular. Seja a experiência da dor, seja a experiência da bonança, seja a experiência das provações. Cada experiência é muito particular. E percebendo então a sutileza e a sagacidade daqueles que são instrumentos de Satanás para nossa destruição e como isso exigiu de nós e custou a nós nessa perseverança para o temor do Senhor, nós então instruímos aos outros. Então esse sábio que discerne os caminhos de morte, que discerne as intenções do coração, ele observa essa responsabilidade de mostrar o perigo dos caminhos e aquilo que muitas vezes corre de entre os dedos. É muito difícil, irmãos, é muito difícil expor as intenções do coração, porque não é palpável, não é tangível. Você não consegue colocar numa mesa como uma prova, como uma evidência de que aquela pessoa está lhe levando para o caminho de morte. Porque esse gracejo instrumentalizado para alcançar o coração daquele que está sendo alvo da destruição, muitas vezes ele tem mais acesso ao coração, e o acesso ao coração é bem mais rápido do que os pais têm, por exemplo. Quantos jovens não se abrem mais aos pais, aos amigos, do que aos pais? Quantos jovens não se envolvem, não baixam suas guardas com mais rapidez e com mais profundidade para outros jovens, para outras pessoas, do que para pastores, do que para anciãos da igreja, do que para os pais? E depois disso ter acontecido, para mostrar, para influenciar quanto às reais intenções do coração para esses que estão sendo alvos de Satanás, é uma atividade muito árdua. É uma atividade que exige muito emocional e espiritualmente daquele que instrui para a sabedoria. A expressão aqui, que nós vemos cerca de 23 vezes em todo o livro de Provérbios, né? Filho meu, filho meu, filho meu. Então, essa expressão, ela é um apelo. Ela é um apelo afetuoso, cuja intenção é mostrar que deseja chegar ao coração. Então, já existe um laço aqui estabelecido. Já existe uma proximidade estabelecida. Já existe um vínculo estabelecido. E a preocupação para que esse vínculo se mantenha, ela é sintetizada nessa expressão. Então, essa expressão tem um objetivo: chegar ao coração. Mostrar o quanto se importa, mostrar como é importante aquele que está sendo instruído ouvir aqui. Então, o que nós observamos aqui nesse texto que nós lemos é o sábio, os pais aqui, fazendo o raio-x
das intenções dos perversos. Olha, ele está se portando dessa forma. Nós seremos um. Você terá uma tribo. Você será aceito. Nós teremos uma só bolsa. Nós teremos tudo em comum. Nós nos elevaremos diante daqueles que são inferiores a nós. Nós receberemos notoriedade. Nós influenciaremos. Nós seremos aqueles que serão invejados. Nós seremos os populares. Nós receberemos destaque. Então, o que está por trás disso? E aí lá no finalzinho do versículo 19 ele descreve, 18, 19, são os caminhos de morte. Os caminhos de morte. Então o que o sábio faz aqui, e aí essa é uma característica do sábio. Característica daquele que é sábio é olhar através de um raio-x. Por isso que ele vê muito além das palavras. Ele vê as implicações de uma decisão. Ele vê a complexidade de uma decisão. A complexidade de uma conduta. Por isso que são palavras de sabedoria, não são proféticas, entende? Se fosse uma palavra profética, necessariamente aconteceria aquelas implicações que ele está prevendo, que ele está discernindo. Mas não é uma palavra profética. A sabedoria nos mostra a probabilidade de algo. A probabilidade de algo acontecer por causa do comportamento da vida, por causa da praticidade da vida, por causa das circunstâncias que envolvem a vida, que a experiência nos faz ajuntar um apurado de provas, de dados, para então enxergar no que tal decisão pode dar. No que tal comportamento pode dar. Então, é uma probabilidade. E aí, meus irmãos, o sábio ele tem essa característica de perceber aquilo. Aquele que está sendo instruído para a sabedoria, ele deve entender muito bem qual é a sua postura. O que acontece na maioria das vezes é assim. De repente existe uma intenção no coração, né, de algum irmão, a intenção no coração. Essa intenção ela já foi fermentada antes de buscar conselhos, antes de buscar palavras de sabedoria, né? Já foi fermentada muito. Aqui dali já tomou mais compartimentos do seu coração do que deveria tomar. Ele já pensou em como defender essa postura várias vezes dos possíveis argumentos contrários a essa decisão. Então, ele chega mais na defensiva do que com as guardas baixas. E aí, quando ele recebe uma instrução contrária ou questionamentos que o leva a dar respostas muito claras que são contrárias ao seu desejo, ele, não aceita, se estribucha, e aí, muitas vezes, ele paga para ver. Só que ele paga para ver na grande expectativa e anseio de que todas aquelas palavras do seu conselheiro não cheguem ao resultado que ele mostrou. E quando acontece, não são palavras proféticas, né? E quando o resultado é completamente diferente ou é diferente daquilo que o seu conselheiro ou aquele que ele buscou instrução acontece, ele diz assim, não disse? Tá vendo? Nem era isso tudo que você falou. Nem aconteceu da forma que você falou. Mas entenda, não é esse o objetivo. O objetivo não é queda de braços. O objetivo não é mostrar quem é mais sábio, quem é mais instruído, quem é mais maduro. Esse não é o objetivo. O objetivo muito claro nessa relação de sábio e instruído, de instruído e sábio, o objetivo muito claro é entender que existe uma guerra pelo coração. Esse é o objetivo. E que aquele que está instruindo não deseja o seu mal, não deseja a sua desgraça, não quer mandar em você. Ele está preocupado com a sua alma. É esse o entendimento que tanto aquele que está sendo instruído, quanto aquele que instrui tem que ter.
Olha, se você sentir prazer nisso, se você sentir contentamento, alegria nisso, eu vou orar a Deus para que tudo aqui que eu orientei a você não aconteça. Porque eu quero que você se agrade mesmo das suas decisões, eu quero que você experimente o gozo das suas decisões, e isso seja paralelo, ande junto aí com a sua vocação de glorificar a Deus. Mas não é isso que eu vejo agora. Eu acho que isso pode dar nisso e nisso e nisso. Mas o que fica muito claro aqui não é a arrogância, não é a exaltação, não é a soberba, é a intenção de proteger o coração, de pastorear a alma. E aqui, olhando da perspectiva daquele que é instruído, daquele que é aconselhado, né, eu tentei usar um termo, eu não consegui. Tem um sábio, qual é o termo para o aluno? Eu não consegui usar um termo para o aluno, achar um termo para o discípulo, para o aconselhado, para quem está sendo instruído. Qual é o oposto, aprendiz, né? O oposto do sábio, aprendiz. Pronto, aquele que é aprendiz. E aí é muito importante isso, porque olha para o versículo 7. O versículo 7 é o moto, né, que chama, o lema de toda a literatura de sabedoria, toda a literatura proverbial na Bíblia, que não está somente no livro de Provérbios, né? Existem vários outros trechos proverbiais espalhados nas Sagradas Escrituras, né? Mas existe uma compilação aqui em Provérbios. Então, a resposta do aprendiz, daquele que está sendo instruído, ou evidenciará quem ele é à luz do versículo número 7. Quem ele é à luz do caminho 7? É a resposta dele quanto às palavras de sabedoria que demonstrará isso. O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele teme ao Senhor e é sábio. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele é um louco. É a resposta que ele dará. E entenda, muitas vezes, irmãos, por aquele desejo, aquela intenção já ter fermentado no coração, muitas vezes ele vai se estribuchar todinho. Mas você entende aqui que o lance não é um jogo de emoções. Você está pleiteando o coração. Você está pleiteando o destino da alma deles. Então, aquele que está instruindo, bom, ele não deve ser tão rápido a se sentir ofendido, né? Ele deve entender muito além dessas ações. Então, por mais que ele se estribuche, por mais que você se estribuche, por mais que você se irrite, você tem que entender que deve acalmar os seus ânimos. Porque existe uma intenção muito clara de pastorear a alma uns dos outros. Pastorear a alma dos filhos. A intenção não é impor por impor. A intenção não é, castigar por castigar. Não é que você sente prazer na dor do outro, na privação do outro. Existe uma intenção, e é conduzir pelos caminhos de temor ao Senhor. O sábio é aquele que discerne. E como é que eu aprendo a discernir? Ouvindo e sentando próximo daqueles que discernem. Então eu aprendo a discernir a sala de aula da escola da sabedoria é o dia a dia. É andar de mãos dadas com aqueles que temem ao Senhor para forjar em nós, debaixo da palavra de Deus, corações que temem ao Senhor. Então, aquele que é sábio, ele discerne as intenções do coração, os caminhos de morte. E o temor ao Senhor abre o nosso coração para a instrução. Então, quando nós percebemos essas nuances que nós não conseguimos enxergar tão profundamente como outros que já viveram mais do que nós conseguem enxergar, então nós não damos vazão às nossas emoções. É isso que eu queria, é isso que eu ansiava, é isso que eu desejava. É nisso que eu estou colocando a fonte da minha felicidade, a fonte da minha alegria, a fonte do meu contentamento, a fonte do meu futuro. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer com a minha vida? E aí vem alguém que instrui para a sabedoria e joga um balde de água fria. E aí aqui é necessário dependência ao Senhor
e confiança na soberania do Senhor, usando a instrumentalidade daqueles que Ele instrumentou para isso. E aqui nós descansamos no Senhor, repousando sobre os instrumentos que Deus colocou na nossa vida. É quando o abstrato se torna material na igreja local, no dia a dia. Nós experimentamos isso. Muitas vezes, nós experimentamos dependência ao Senhor, dependendo daqueles que Deus colocou para nos conduzir. Seja o seu irmão que está ao seu lado, seja o seu cônjuge, seja os seus pais, ou seja, os seus pastores. Que Deus nos conceda a graça, então, de experimentar isso. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós te agradecemos por Tua palavra que nos auxilia, que nos conduz, que abre os nossos olhos, que pavimenta o caminho do nosso coração, que estrutura a nossa devoção. Nos dá um coração sábio, Deus, para instruir a outros e, à medida que isso acontece também, que o temor ao Senhor seja evidenciado por um coração que aceita a instrução, Deus. Em nome de Jesus. Amém.